Oi, podcast Cambiar está de volta e neste episódio nós vamos te ajudar a conhecer mais o processo terapêutico na infância e na adolescência. Tem diferença? Olha lá, nós vamos descobrir hoje. Comigo para enfrentar esse desafio, né, Fernanda? É a Fernanda Sabine Nunes de Assunção. A Fernanda, lá no Espaço Cambi, ela é fisioterapeuta, faz um trabalho incrível lá. Ela já tem 20 anos de experiência clínica. A Fernanda trabalha no serviço público e no serviço privado, então, ou seja, ela bebe dessas duas fontes. É mestre em ciência da reabilitação, especialista em ortopedia, neurociências, reabilitação neurofuncional da criança e do adolescente pela UFMG. Então, ou seja, a gente sabe do que a gente está falando aqui hoje, né, Fernanda? Bem-vinda ao podcast, tudo bom? Muito obrigada. Fernanda, eu já comecei provocando quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo. É mais diferente mesmo? Realmente tem aí a abordagem da criança e do adolescente no processo fisioterápico? Ela tem uma técnica diferente? Como é que isso acontece no seu dia a dia? Então, Raquel, a gente tem que pensar na infância e na adolescência com a especificidade do momento de desenvolvimento desses indivíduos, né? A gente não pode tratar uma criança e um adolescente como um mini adulto. Claro. Então, o entendimento, o enfrentamento da deficiência, do motivo que o levou a algum processo terapêutico, não só da fisioterapia, ele precisa de ser entendido à luz do olhar e da maturidade desse indivíduo. E isso depende muito desse contexto que essa criança está vivendo em relação à deficiência ou uma questão de saúde ou doença, né, que o traz até um terapeuta, até a fisioterapia, no meu caso. Quando a gente fala de fisioterapia, a gente pensa muito na questão física, motora. Exatamente. Então, a gente trabalha com um dos recursos principais do ser humano, que é a função de movimentar-se no espaço, no tempo, no espaço. Então, geralmente, quando essa criança ou esse adolescente chega para mim, ele tem uma perda dessa função. E isso impacta de forma muito substancial a desenvoltura dele na comunidade, na sociedade, no lugar que ele vive. E a família acaba sofrendo junto, né? E todo mundo está envolvido nesse processo. Quando você me pergunta se tem uma diferença, tem muita diferença. Tem, né? Porque eu preciso de abaixar um pouco o nível da minha comunicação, da minha interação, para eu alcançar esse indivíduo. Né, para eu conseguir. Você é muito carinhosa, então eu acho que isso flui muito naturalmente assim com a sua aproximação com o seu paciente. Eu gosto. Agora, a gente precisa de não relativizar tudo, Claro. né? Quando eu falo de acolhimento, de cuidado, de vínculo, eu não posso perder a técnica e a capacidade de observar de uma forma mais acurada mesmo, mais apurada o desenvolvimento de um processo terapêutico. E eles têm um tempo diferente do adulto, né? O Sim. adulto é mais obediente, vamos dizer assim, faça 20 repetições desse movimento para você se reabilitar. A criança, você tem que negociar, né? Na verdade, eu tenho algumas questões pessoais sobre esse processo terapêutico da criança, principalmente. Conta pra gente. Porque o universo infantil, ele é muito diferente do universo adulto. E uma das coisas que mais acontece é que essa criança não sabe exatamente por que ela está lá. Geralmente, ela é levada por uma expectativa de um adulto. E ela vai para cumprir tarefas e atividades que não são do interesse primário dela. Então, se eu pego uma criança que não anda, essa não é uma demanda dela, muitas vezes. Até que ela tenha um entendimento que ela não anda, ali por volta dos 4, 5 anos. Mamãe, por que meu primo anda e eu não? Né? Ela precisa de ter essa maturidade para reconhecer a deficiência. E, às vezes, é muito difícil você traçar objetivos para quem não tem essa visão, né? Essa clareza. Então, eu não tenho muita essa pegada da repetição da série do 3 de 20, 3 de 10, Entendi. Alongamentos, porque eu acho que eu tenho que ir nesse universo do brincar, que é a função da criança, né? Do cantar, do contar histórias, do sentar no chão e trazer... Mas vai ter pai que vai olhar e falar assim, mas isso está muito lúdico, como é que ela está se reabilitando? O que você tem para responder? Raquel, o que eu acho mais legal da fisioterapia na pediatria, assim, na minha prática, é quando o pai chega e fala assim, vamos, querido, tá na hora de você brincar. Aí eu falo, não, de você brincar, né? E ele fala, poxa, a criança vem aqui para brincar. A atividade da criança é brincar. Né? E eu tenho que reabilitá-la no universo que pertence a ela. Claro. Né? Ela vai brincar na escola, ela vai brincar no parquinho, ela vai acaba brincar reabilitando a consciência do papai também, né? Por isso que a gente conversou um pouquinho antes, né? E eu falo que o tratamento, a abordagem terapêutica da infância
do adolescente e também do adulto incapaz, porque hoje a gente também tem um universo de adultos, né, incapazes, ela tem que ser com foco na família. A gente precisa de pensar que esse indivíduo que chega até a mim, ele não é uma síndrome, ele não é um trauma, ele não é um pós-operatório. Ele é um indivíduo inserido. Indivíduo e num conjunto. Ele é um indivíduo, primeiro, que ele tem nome, né? Essa criança tem nome. Ele é um indivíduo inserido naquele contexto familiar que vem de uma história muito particular, de uma cultura, de signos, de significados, de expectativas, né? Então, é muito complexo o atendimento da criança e do adolescente. É muito mais do que técnicas de alongamento, de relaxamento, de fortalecimento, né? Eu preciso de ampliar o meu olhar para esse universo que o meu paciente está inserido. Às vezes é um desafio muito grande seu também lidar com expectativas de papai e mamãe também, que projetam naquela criança ali, e às vezes acabam até atrapalhando. Me explica, eu tô com uma ideia errada dessa dinâmica ou é por aí mesmo? Você também precisa conscientizar pais e mães, porque aquele ali é um indivíduo e ele tem um tempo de resposta. Ele é uma pessoa diferente, inclusive, do adulto, né? Quando a gente... Não sei se você tem clareza do conceito de atendimento humanizado, que está super na moda, né? Atendimento humanizado. E a gente precisa de... Quando é que a gente deixou de ser desumano também, né, Fernanda? Mas eu acho que a gente vem de uma cultura de desumanização da criança e, às vezes, do adolescente não, por causa da resistência, né? Né? Mas a gente começa a objetificar a criança, a gente começa a coisificar. Então, eu pego uma criança sem saber se eu tenho permissão para lidar com aquele corpo, né? E aí pode parecer meio clichê, mas, assim, eu penso muito no corpo como a morada da alma mesmo, né? Assim, o corpo é a casa da pessoa, né? Onde provém toda a vida daquele ser. E para eu entrar na sua casa, eu preciso de ter permissão. Você não pode invadir. Para eu tocar você, para eu te propor uma mudança, né? Como que eu vou chegar na sua casa, Raquel, e falar assim, nossa, eu não gostei desse sofá assim, vamos mudar? Poxa, mas a casa é minha. Exatamente. Então, às vezes, esse processo de mudança, eu preciso de humanizar, de tratar de forma mais humana aquele ser que é pequeno, que às vezes o pai não teve uma conversa, por que ele precisa de tratar, o que ele precisa de melhorar. Eu tenho uma história muito interessante de uma menina, uma adolescente, linda. Ela tinha, 13 anos, e bem cultural nosso, porque ela tinha um cabelo bem cacheadinho, não era crespo, assim, mas bem cuidadinho. E aí, o dia que ela chegou para mim, ela tinha feito uma cirurgia de grande porte no quadril e nas pernas. E ela era uma criança que tinha paralisia cerebral, mas ela já era uma adolescente, né? E aí ela chegou carregada, chegou no colo. E aí, quando ela sentou lá e a mãe, né, falou todas as angústias, todas as preocupações do pós-operatório, de ponto, e todas as questões técnicas, a mãe sabia muito bem. E aí eu perguntei, você sabe por que você está aqui? O que você tem? Aí ela olhou para mim e aí ela fez um olhar para a mãe, de permissividade. Eu posso falar, né? Aí eu falei, não, quero saber de você. Já está grandinha, né? Até para eu entender o nível intelectual dessa criança, porque até então ela não tinha aberto a boca. E aí ela falou, não. E aí eu perguntei para a mãe, ela sabe o que ela tem? Aí ela falou assim, não, ela não tem nada. Ela só operou o quadril. E aí eu pude entender que aquela família ainda estava num processo de aceitação que não estava consolidado. Claro. Aos 13 anos, você tem um bebê que está em tratamento, em reabilitação, em terapias desde o nascimento. Ela era prematura extrema. Ela era uma paralisia cerebral com grandes comprometimentos funcionais. E aos 13 anos a mãe falava... Mas consciente, Fernanda? É a menina. Completamente olha isso. Dotada das faculdades mentais, só atrapalhou realmente a questão mas do emocional super pobre. Claro, frágil. Ela não teve ela não tinha permissão para desenvolvê-lo, né? E ela não tinha nenhum tipo de permissão sobre si, sobre o próprio corpo. E aos 13 anos, a mãe dava banho nela. E ela tinha um funcionamento motor de braços. Que ela poderia tomar banho, tinha competências, essa autonomia.
Sim, ela tinha todas as ferramentas para ter essa capacidade. Conta pra gente como é que foi essa batalha que você travou. Então, Essa vamos batalha... usar esse Então, exemplo. essa batalha não começou por mim, né? Começou por nós. Sozinha eu não daria conta. Eu não tinha um problema de quadril. Eu tinha um contexto para ser trabalhado, um pai e uma mãe. Claro. Ela era uma filha temporã, então ela tinha 2 pais, 2 mães, porque ela tinha um irmão adulto e uma irmã adulta. Então, ela quase que era um bibelô da família. E a gente precisou de muita ajuda, né? A gente precisou de uma ajuda da psicologia do serviço para ancorar essa família, para trabalhar uma aceitação dessa mãe, que a partir de então a gente pôde contemplar um processo depressivo grave, desde o nascimento da mãe, né? De uma dificuldade relacional do casal em relação a essa filha com tantas demandas. E, na verdade, a deficiência dela em relação ao pós-operatório era só a cerejinha do bolo. Entendi. Tinha muito mais coisa. Mas, para abreviar a nossa conversa, ela saiu de lá. Eu falei do cabelinho dela porque ela ia pranchada. E aí, ela saiu de lá, de cabelo enroladinho. Cacheadinho. Original do Brasil. Calçando as próprias órteses, porque até então a mãe tinha muita dificuldade de enfrentar socialmente se ela estivesse mal vestida, desalinhada, com a meia torta. E aí ela saiu com o poder, né, de se vestir sozinha, de tomar banho sozinha. E eu acho que o desfecho foi muito além de colocá-la em pé num pós-operatório. Com certeza. Eu acho que a restauração da alma, que você disse que mora nesse corpo, né? Sim. Deve ter sido impressionante, Sim. Incrível, né? Não, e você viu o brilho no olhar dessa menina, era uma coisa muito diferente. Isso é muito gratificante. E eu fico pensando, Raquel, o quanto que a gente é reducionista. Quando eu olho para um paciente na fisioterapia, em outras terapias, e eu acho que é um quadril. Qual que é o seu objetivo? Andar. Será que é só andar? Isso? Então, assim, eu acho que a gente precisa de mudar alguns paradigmas em relação ao tratamento de outra pessoa, né? No caso dessa paciente, você não trabalhou sozinha, possivelmente, né? Você teve uma interseção, uma ajuda multidisciplinar? Como é que foi? Sim. Então, eu tenho o privilégio, né, de trabalhar hoje em 3 contextos terapêuticos, né? Eu estou no serviço público e estou em 2 ambientes de serviço privado. E nos 3 ambientes eu tenho uma equipe multidisciplinar, que é o apoio mesmo, né? O que sustenta a nossa abordagem integral de qualquer indivíduo. Então, no caso dessa criança, eu tive um apoio da psicologia, eu tive um apoio de uma profissional brilhante, que ela até aposentou agora, que ela fazia terapias alternativas. Então, ela trabalhava com massagem terapêutica, aquela da agulhinha, acupuntura. E isso trazia um atendimento diferenciado para essa família. E no caso dessa paciente, quem fez os atendimentos na equipe de apoio não foi a paciente, foi a mãe. Uhum. Então, quando a gente amplia esse cuidado, a gente tem mais chance de criar vínculo, favorecer a adesão e chegar num desfecho legal, positivo. Com certeza. E que foi, né? Sensacional, pelo que você está contando pra gente. E nessa menina, inclusive, a gente teve um apoio da nutrição, fazendo uma contracultura. Porque a gente sempre está relacionado, assim, a gente sempre pensa na nutrição como aquela dieta super saudável, né? Super rigorosa, metódica, mas essa criança não tinha nenhum prazer na vida dela de saborear nada diferente, porque a mãe... Ela já era restrita desde que nasceu. Não, a mãe era muito rigorosa, porque para ela ter um bom desenvolvimento, ela tinha que ser muito restrita na alimentação. E aí eu precisei de um apoio profissional para falar assim, olha, todo dia uma batata frita não é legal, mas esporadicamente entra, cabe. Sabe? Fast food não é uma alimentação principal, mas ela é uma adolescente. De 13 anos. Ela foi num acampamento da igreja sozinha nesse período de intervenção. Então, assim, ela morreu de rir porque para longas distâncias ela precisava da cadeira de rodas.
E para ambientes protegidos, ela conseguia andar de andador. E ela falou, Fernanda, você acredita que eles fizeram uma trilha de cadeira de rodas? Eu falei, não. Ela Que falou, sensacional. mudaram até o trajeto para eu poder ir. Que bacana. Então, assim... Olha a humanização aí. A gente faz, assim, esses intercâmbios, né, disciplinares, contextuais. Então, a reabilitação dela precisava de colocar ela no grupo da igreja, colocá-la no grupo da escola. Socializar Colocá-la essa como um menina. ente familiar, dotado de independência, autonomia, para o banho, para uma roupa, né? Então, Você sabe, você me fez lembrar do primeiro episódio do podcast Cambiar. Inclusive, assistam, tá aí na playlist, com certeza, do podcast, em que a Mariana e o Maurício, eles falam que houve um trabalho que você identificou, que eu até achei, falei assim, deve ter sido a nutricionista que identificou isso, mas foi você, que foi uma menina também mais ou menos adolescente, Sim. e que ela não ia ao banheiro com frequência, tinha um problema intestinal. E aí você teve essa luz, e como esse trabalho multidisciplinar é tão legal e mudou a vida dessa paciente também. E é muito legal quando você também começa... A gente tem algumas reuniões que chama de matriciamento. Então, é um compartilhamento de saber. Ótimo. Porque quando o outro profissional sabe um pouquinho do que eu faço, ele consegue identificar o momento que eu sou útil naquela relação, né? E aí, a Mari me chamou e falou, Fê, eu preciso que você dê uma olhada nessa menina, ela tem algumas questões, né, de físicas, motoras, de aptidão pro movimento mesmo. Era uma Tava travado. hipoativa. Olha Ela só. era uma adolescente daquela, assim, hipoativa, né? E aí, conversando, numa anamnese mais prolongada com o pai, e aí eu fui querer saber como que era essa rotina de vida dela. Não é só um movimento, né, Raquel? São vários. E aí, essa menina não comia. Pensa. Neste dia, eu estava atendendo, no final do dia, ela tinha feito 2 refeições. Eu falei, claro, essa criança não mexe, porque ela não tem nem energia para isso, né? Pensei. E aí, quando eu fui voltar a discutir o caso com a Mari falou, acho que a gente precisa de encaminhar essa criança para nutrição, para fazer um plano alimentar, para fazer um processo de reeducação ali, né? Não tinha nem o que reeducar, né? Na verdade, era um processo de formação, né? Quase que introdução alimentar. Aos 13 anos, tardia, né? Anos. E aí, conversando, a gente falou, não, ela precisa de uma estrutura anterior. Ela precisa de um contexto que favoreça uma adequação alimentar. A gente precisa de chamar essa família aqui. Esse plano alimentar tem que ser de todos, porque ela é produto desse todos. E isso eu falei, assim, bem superficialmente com o pai. Falei, olha, a gente precisa de uma organização dessa rotina alimentar da família. Não era negligência não, né, Fernanda? Só para quem está nos assistindo. Não, mas era também uma vida muito corrida, né? E às vezes, é a vida que a gente está vivendo. E às vezes a gente dá autonomia para quem não tem poder de administrar, né? Porque se eu dou essa liberdade, porque a gente pensa que um adolescente de 13 anos, ele é capaz de preparar o próprio lanche. Não é que uma vez eu quase botei fogo na casa tentando fazer um bolo. Pois é, de selecionar um alimento, mas eu preciso de ter um norteamento mínimo. Né? Eu preciso de ter uma estrutura mínima e sobre aquilo você constrói as suas preferências, mas o mínimo é o adulto que faz. Mas até o próprio adulto, no papel de pai e mãe também, ele precisa de um pouco de orientação, porque ele também está experimentando muito ali ser essa pessoa que vai identificar fraquezas, forças, enfim, vocês fazem esse trabalho também, né? Sim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que se preocupar muito, para além de procurar pontos fracos, eu acho que é ressaltar o que é forte na gente, sabe? Porque se uma família que chega até mim, ela chega num momento de fragilidade. Uma família que chega para um atendimento de psicologia, ela chega num momento de quebrantamento ali, eu não dou conta, eu preciso de um apoio de uma pessoa que não me conhece. E eu vou ter que pedir ajuda, né? Que é uma coisa mais básica do que saber comer, e chega um momento que a gente descobre que a gente não tem essa habilidade, a gente precisa de uma orientação. Então, essa família que chega, ela tem que ser acolhida na sua fragilidade, mas ela tem que ser valorizada, né, validada no ponto forte de ter chegado até aqui, de reconhecer a necessidade. Que você defende tanto essa valorização, esse reconhecimento da família no processo de habilitação e reabilitação, ela tem realmente um papel fundamental, não é apenas colocar a criança ali e deixa que a Fernanda resolve. Esse é um trabalho global.
Sim, esse é um trabalho em equipe, né? Multifatorial. Então, se eu não tiver uma compreensão clara dos objetivos, se a gente não tiver um equilíbrio das expectativas dessa família com as possibilidades reais, ou pelo menos o processo de alcance dessas possibilidades, a gente vai desencontrar no caminho, né? Eu tenho uma prática, Raquel, de fazer uma avaliação, né, mais minuciosa. E depois disso eu sento de novo com a família para a gente pactuar algumas coisas, né? Para eu discutir, né, apresentar o que eu vi, o que eu identifiquei. E dentro disso a família tem um espaço de falar o que ela gostaria de alcançar a partir dessa visão externa, né? E para que a gente caminhe com objetivos comuns, né? Para que a gente consiga também nomear, né, as necessidades do momento. Eu pego crianças com atraso do desenvolvimento e a família chega lá e a primeira coisa é andar. Sim, mas esse bebê não senta. Esse bebê não tem controle de cabeça. Das etapas. E aí ele fala, mas, Fernanda, ele já tem 10 meses. Meu sobrinho, com 10 meses, fica em pé no berço. A maldita comparação. Sim, e se eu comparar o seu sobrinho com ele, eu vou ser muito injusta, porque eles têm histórias diferentes. Claro. Né? Então, eu preciso de reconhecer o momento que nós estamos e, a partir disso, eu começar numa corrida, né, para alcançar objetivos possíveis dentro de uma realidade que essa família consiga também aderir ao processo. Eu tenho um pensamento assim de um conceito até da psicologia que chama locus interno e locus externo. E isso está relacionado com a nossa capacidade de enfrentar problemas. Okay. Então, quem tem um locus interno bem desenvolvido, ele consegue assumir mais e consegue se colocar como protagonista desse processo de uma forma mais ativa. E ele também tem uma capacidade de ser mais resiliente, porque nem tudo que a gente almeja, a gente alcança, né? Mas eu não posso parar. E quando eu tenho alguém que tem o locus externo mais desenvolvido, o locus de controle externo mais apurado, esse fator determinante está fora dele. Então, eu conto com o azar, eu conto com a qualidade do profissional, com o tempo de terapia, com o universo tem que conspirar ao meu favor para tudo dar certo. E aí a chance da gente ficar frustrada é maior, porque a gente vai colocar vieses assim que a gente não tem controle, né? Dentro da minha perspectiva do que eu espero, do que né? eu espero. E aí a gente vai entrar num problema de difícil resolução, porque a gente precisa desse locus externo, que é o terapeuta, que é um guia, que é um mediador, mas eu tenho que fazer esse indivíduo se colocar no lugar dele, essa família se apropriar do que é dela, para que juntos a gente alcance objetivos possíveis, né? É verdade, porque quando a gente... eu até falei, não sei se eu coloquei bem, que a comparação é maldita, mas ela também às vezes serve como referencial. E tá tudo bem. O problema é quando a gente consolida esse desejo e essa expectativa e ela não está em consonância com a realidade. Sim. E aí eu acho que uma equipe multidisciplinar, coesa e bem sintonizada consegue trazer um pouco mais de acolhimento e realidade, né, para essa família. Isso é um desafio para vocês? Ou não, é uma coisa que é facilmente superada com conscientização? Nossa, eu acho que é um desafio. É, né? É um desafio, porque é uma desconstrução. Porque quando eu tenho... É meio engraçado, mas não é, né? Eu falo que eu queria ter feito turismo, arquitetura, porque a pessoa vem até mim quando ela está num momento de lazer, né? Férias, eu vou construir uma casa nova... E aí eu tô lidando com o momento que a pessoa está completamente feliz. Mas você também vai pegar uma alegria aí quando você entregar um ótimo resultado. Claro. Fernanda. Mas o nível de adrenalina do processo é diferente. Árduo. Mas quando uma pessoa chega para uma intervenção de saúde, ela está num processo doído. Eu sei. E quando a gente fala de criança, em qualquer momento que essa intercorrência acontece, é uma desconstrução. É um luto, né? Então, se eu recebo um filho com deficiência... Mas é mais para os pais ou para a criança? Para a família. A criança não vivenciou outra experiência.
Então, ela tá ali, eu não gosto de falar como uma tábula rasa, mas assim, Eu entendi, era que eu entendeu? desconfiava. Porque assim, a família tem muita expectativa sobre uma gestação, sobre um trabalho de parto lindo, humanizado, né? Sobre condições de adoecimento que às vezes não depende da gente. Eu tive uma menina linda que aos 18 dias ela contraiu herpes. E aí esse herpes teve Um um reflexo, comprometimento né? cerebral e ela Uhum. teve um dano cerebral horrível. Mas ela era uma criança que, gestação normal, nasceu plena, Ou seja, estava tudo e certinho, com como reza a 18 dias, cartilha. eu atendi uma bebê, sim, bom, enfim. E aí, esse luto, essa aceitação, esse enfrentamento, ele tem fases de processamento. Uhum. E o profissional tem que saber respeitar isso nessa família, Correto. para entender como que vai ser essa abordagem, esse tempo até de resposta da família, né? É um desafio para a equipe como um todo, mas também é um benefício a gente ter uma equipe para ancorar, para sustentar essa família. Ótimo. É um benefício essa família poder contar com mais pessoas que podem trazer experiências de, olha, vai dar certo, a gente vai conseguir, junto a gente consegue mais, né? Você não está sozinho. Eu acho incrível essa coisa, esse poder Então, da coletividade da eu família. acho que receber essa família é mais importante, às vezes, até do que receber esse bebê, porque o primeiro lugar de A Mariana falou aceitação. isso mesmo, que às vezes a gente fala primeiro com a família, depois com a Sim, criança, o né? primeiro lugar que essa criança habita é a família. Se a família não está pronta para recebê-lo como ele é, ele não vai ser recebido em outro lugar. Ele precisa de primeiro estar inserido, aceito, naquele lugar que é dele, naquele núcleo que é dele. E depois, sim, todos se abrem, né, para uma possibilidade maior que é social, comunitária, que é Claro. terapêutica. Fernanda, o que é mais desafiante ou não tem essa diferenciação? A criança e o adolescente que chegam necessitando da reabilitação, vítimas de um trauma cometido, um acidente, ou aquela que já nasce com uma característica que é limitante ou não tem menor diferença? Ah, não, eu acho que tem diferença. Tem? Explica Assim, pra é uma questão gente. pessoal mesmo. Eu acho que a criança que vem depois de um trauma, de um tumor, ela tem uma experiência prévia, ela tem uma vivência anterior à deficiência. E agora ela precisa de romper com desafios práticos, físicos, clínicos, e ela precisa de uma autoaceitação, né? Ela já não é aquela pessoa. Ela tinha um referencial? E esse referencial acabou, né? Então, não é possível ter tudo. A gente precisa de abrir mão de alguma coisa para ter outras, né? E aí, essa criança que é acometida por uma intercorrência tardia, eu acho que ela precisa de mais cuidado do ponto de vista emocional, social, sabe? Porque o físico, geralmente, com a mente boa, a gente consegue ir. Mas se a mente não tiver legal, sabe? Se o espírito não tiver em paz, esse processo vai falhar. Sua clínica mostra que pessoas, então, assim, com a cabeça mais que essa mentalidade de que vai dar certo, nós vamos conseguir, ele tem um prognóstico melhor do que aquele que está mais deprimido. Então, nesse sentido, o trabalho fisioterápico é fundamental caminhar ao lado do trabalho psicológico? Sim. Essa pessoa mais disposta e disponível, Com um que você está mindset falando, bom? com o inset bom, eu acho que é a que tem mais esperança no processo. É, né? Não sei se cabe ou não, mas eu vou te contar a história daquela frase, a esperança é a última que morre. É, Você conhece? claro. E você sabe por que ela é criada? Não. Então, nos primórdios aí da ciência, né, e das pesquisas clínicas, quando a gente não tinha muito essa questão de comitê de ética, É natural, do processo. do processo. Alguém queria investigar mesmo, né, algumas questões, e essa fala, né, da esperança é a última que morre, e ficou assim, veio evidenciada nesse trabalho. Eles pegavam ratinhos de laboratório, que são ratos criados em laboratórios, num contexto protegido, limpo, né, eles têm toda uma configuração genética para aquilo. Uhum. E aí eles colocavam esse rato dentro de uma bacia, não sei, com água. E aí a gente colocava esse ratinho para afogar.
E ele começava a nadar, 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 e ele buscava o socorro do humano. E aí ele olhava e nadava, nadava, nadava. Então, o experimento, a gente deixava ele... A gente não, tá? É o quê? Deixava Os ele nadar até cientistas. cansar, e aí, de vez em quando, levantava um suspiro para ele e tirava. E aí ele continuava nadando, 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 porque ele sabia que em algum momento esse socorro vinha, poderia vir. Ele esperava o socorro. Então, esse rato nadava mais. Ele esperava, esperava, e ele ficava esperando o momento que o socorro vinha. Bom, e aí eles pegaram ratos de rua. Ratinhos de Que não rua. tinha esse Que referencial não de era, ajuda. que não era um rato de laboratório. Uhum. E esse rato, depois que ele fazia um reconhecimento do espaço, ele se permitia morrer. Ele sabia que não tinha jeito. Ele não não tem podia contar esperança. com nada. E aí ele morria mais rápido. E aí a gente reforça que quem tem esperança, quem tem para onde olhar, quem acredita que um suporte vai chegar, É o último que morre. ele é o último que morre, ele nada mais. É verdade. Então, essa pessoa que busca, que espera, né? Ela é uma pessoa que tem mais chance de alcançar O sucesso. o sucesso. Muito E aí a gente entra numa questão que eu também não posso deixar de valorizar, Por nessa favor. questão da esperança, que é a fé. Então, a fé ajuda os processos terapêuticos, terem quem confiar, ter o que esperar, né? E por fé a gente não está entrando numa seara religiosa, Não, não. É um não. acreditar mesmo É um naquele acreditar. processo. E a fé produz... E que seja também religiosa, tudo bem. Mas a fé produz perseverança. Então, isso traz também para o indivíduo um atraso da finitude, sabe? Ele não acha que chegou no fim, ele sempre Que pode legal. mais, né? Então, é interessante você pegar um processo terapêutico, que às vezes a pessoa, ela já anda de ônibus, ela já vai, já volta, já cozinha, já se veste, e ela fala, eu quero mais. Que legal. Então, eu acho que está muito relacionado com a capacidade que esse profissional tem de mediar processos de infinitas possibilidades. Muito bom. Fé num profissional brilhante, na ciência, no acolhimento e na família. Sim. Eu queria que você terminasse, então, depois de todos esses destaques que eu fiz, deixando um recado para quem está nos ouvindo, está nos assistindo e está sem fé, está um pouquinho assim, desassistido e em busca de uma reabilitação. Então, eu acho que a gente precisa de buscar a nossa essência. Né? Eu acho que a gente precisa de se voltar um pouquinho para dentro e perguntar quem eu sou, o que eu quero e como que eu vou poder fazer isso a partir de mim mesmo, porque a mudança começa de dentro. Não adianta eu confiar que tudo que está em volta vai ser resolvido. Não, né? Então, quando eu mudo, o outro muda. Então, eu acho que quem está aí desanimado e quem está... Quase estoica essa filosofia, mas eu concordo com você. Mas parece clichê, mas isso é verdade. Não adianta eu esperar a mudança de fora para dentro. Eu posso restaurar o que está aqui comigo. O que está aqui comigo, né? Eu posso ressignificar quem eu sou, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, e a partir disso, fazer melhor, né? Apesar de, eu posso ser melhor apesar de. E eu acho que, assim, do ponto de vista físico, eu trabalho muito com a questão física. A gente tem padrões ideais e padrões reais. E eu acho que a gente precisa de ser mais benevolente conosco. Eu acho que eu vou discordar da Fernanda só neste momento. Eu acho que você é uma profissional que vai além do físico. Eu acho que você tem uma visão global, bonita e fundamental. Eu acho que para restaurar o indivíduo na sua totalidade. Então, desculpa discordar de você, mas eu acho que essa correção precisava ser feita. Entendi. É isso, assim, eu acho que a gente precisa de cuidar dessa pessoa como um todo, sabe? Parabéns, Fernanda. Ampliar esse olhar reducionista que a gente Sim. pensa, sabe? De que hoje a gente tem a questão dos medicamentos, né? Que, tipo... Virou uma epidemia, né? De automedicação, de medicação, de só medicar. Diagnósticos, né? Todo mundo agora tem um diagnóstico, né? Mas eu não posso colocar todo mundo no mesmo lugar. É verdade. E aí eu acho que a gente precisa de buscar reconhecer a sua essência e não deixar de sonhar, né? Não deixar de buscar, não deixar de tentar
E aí a gente vai um dia de cada vez, é um processo. Muito bom. Requer trabalho, né? Prazer falar com você. Muito Adorei o obrigada compartilhamento pela das oportunidade. informações, das Foi suas bom, né? experiências. Foi excelente. Te espero para uma próxima aqui no podcast Cambiar. Quem sabe? Não é? Obrigada, Foi ótimo, Fernanda. obrigada. E você também. A gente te espera aí para compartilhar ainda mais histórias inspiradoras, mais informações relevantes sobre a sua saúde e a saúde da sua família. Até o próximo episódio.